Jungle. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por causa da reclamação, o Eterno enviou serpentes venenosas. E elas morderam o povo, e muitas pessoas morreram. E Deus disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Aquele que for mordido e olhar para esta serpente, viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze. Qualquer pessoa que fosse mordida por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze, sobrevivia. Então ele veio. Aqui é deitado um bebê entre as tábuas de uma manjedoura. Mais tarde ele há de ser pregado nas tábuas de uma rude cruz. Aqui ele é rejeitado na estalagem em que foi nascer. Mais tarde uma cidade inteira exigirá sua crucificação. Aqui ele está envolto em trapos. Mais tarde ele será despido. E suas vestes, só o que tinha de seu, serão tomadas. Aqui ele é rejeitado pelo mundo, mas na cruz ele será rejeitado por seu próprio Pai. Ele será traspassado por nossas transgressões. Ele será esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estará sobre ele. E pelas suas feridas seremos curados. Então agora, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, e sobre ele Deus descarregou os nossos pecados de todos nós. E agora? Ele é apenas um homem ou algo mais? Ok, seja bem-vindo a esta série. Esse pequeno vídeo de introdução fala bastante sobre
aquilo que nós estamos abordando nesta série de mensagens. E eu queria convidar você, nessa terceira mensagem, a entender um pouco mais sobre quem Jesus de fato é. Nós já falamos sobre duas coisas muito importantes. Falamos sobre a perspectiva do que Cristo é. Falamos que Ele é a cura para a nossa doença, a cura para a doença do pecado. Falamos também que Ele é o próprio novo nascimento, quando Ele vem e nos traz uma nova condição, nos dá uma nova confiança no Senhor na cruz, quando Ele paga por nossos pecados. E hoje, na terceira mensagem dessa série, eu quero convidar você a entender que Jesus é algo mais do que um simples homem. Ele também é o caminho para o Pai. Ele é o caminho para o Pai. Não apenas um caminho, mas Ele é o caminho para o Pai. Para isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 20, até o capítulo 3, verso 24. 1 João. Primeiro João capítulo 2, versículo 20 ao capítulo 3, verso 24. Primeira João capítulo 2, verso 20 até o capítulo 3, verso 24. Encontraram aí? Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Mais forte aí, gente. Amém. Vamos ficar de pé? Agora nós vamos ler apenas o capítulo 2, versículo 23. Apenas o capítulo 2, versículo 23. Nós vamos ler todos numa só voz, bem fortes, tá? 1 João, capítulo 2, agora apenas o versículo 23. Vamos todos? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Mais uma vez, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Amém. Vamos orar? Pedindo que Deus nos derrame graça e compreenda sobre nós, e traga sobre nós a compreensão da palavra dEle nessa noite. Senhor, nós somos gratos a Ti. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade maravilhosa de ouvir a Tua palavra, de estar junto com os meus irmãos aqui. Eu te agradeço por isso. É uma honra para nós poder entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos instruir, como o Senhor quer nos ensinar mais, para que nos pareçamos mais contigo, sejamos Teus discípulos. Derrama em nós a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Podem vos assentar, meus queridos. Meus amados, quando nós olhamos para a nossa história, ou olhamos para o Natal, por exemplo, a gente precisa entender um pouco o que de fato significa essa manjedoura aí. Como essa manjedoura, né, que aqui está representada, que ali está representada, como o pequeno menino ali tem a ver, ou o que é que ele tem a ver com o nosso relacionamento com o Pai. Por que foi importante e necessário que viesse um homem, uma criança, como todas as outras crianças, mas também especial de todas as outras crianças? Por que foi necessário o Natal? Porque é tão importante, e porque os cristãos, mesmo que numa data definida, numa data não muito específica, no dia do nascimento de Cristo, mas por que os cristãos fazem questão de separar um dia para lembrar que o menino veio? Meus queridos, a realidade é que nós precisamos do Natal, nós precisamos do Verbo encarnado, nós precisamos da palavra, do Logos, que habitava com Deus, mas que agora Ele também veio e habitou entre nós, como diz o próprio apóstolo João no seu Evangelho. Ele começa o Evangelho falando exatamente isso. No princípio
era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo fez tudo, porque nada do que se foi feito sem Ele. Ele estava lá, e aí então ele vai dizer: esse Verbo veio, e para os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque esse Verbo veio, encarnou-se, habitou entre os homens, e aqui estava o começo de uma nova relação com o Pai. Lembre-se, você precisa entender, o Verbo é o caminho de volta. O Verbo é o caminho para um novo relacionamento. Um relacionamento que havia sido rompido pelos nossos pecados. Um relacionamento que havia sido agora distanciado pelos nossos pecados. E anote isso daí, isso é frase para você anotar na capa de sua Bíblia. Não há relacionamento com Deus sem a encarnação do Verbo. Não há relacionamento com Deus sem a encarnação com o Verbo. Não haveria possibilidade alguma de você falar com o Pai sem que houvesse o caminho colocado pelo Verbo, sem que de fato Jesus viesse, sem que de fato a cruz dele fosse evidenciada, não só o seu nascimento, mas também a sua cruz. Por isso o Verbo é mais do que importante para a nossa relação com Deus. Ele é o caminho, Ele é o único caminho, Ele é aquele que nos coloca diante de Deus. Sem Ele seria impossível cultuarmos. Sem o Verbo, sem o Natal, sem o nascimento, sem a cruz, seria impossível nos relacionarmos com Deus. Seria absolutamente impossível. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que veio e habitou entre nós, fez-se um de nós e recebeu toda a ira de Deus para que agora o caminho fosse aberto, para que agora o caminho fosse colocado diante de nós. Por isso, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o apóstolo João brigando para ressaltar essa verdade. Quando nós olhamos para o livro que nós acabamos de ler, 1ª, 2ª e 3ª João tem contextos bem diferentes. E o primeiro livro de João, a primeira epístola de João, ela é escrita com um propósito específico e bem diferente da 3ª, por exemplo. Mas um pouco semelhante com relação a combate de uma heresia. Quando João está escrevendo aqui a sua epístola, a sua primeira epístola, havia uma série de heresias que haviam entrado no meio da igreja e estava atrapalhando a comunhão do povo com Deus. Estava atrapalhando o relacionamento da igreja com Deus. Uma das heresias muito forte é o gnosticismo, e depois deu origem a outras heresias, 2 outras principais, mas esta era a pior de todas. Por quê? O gnosticismo basicamente pensava da seguinte maneira: que Jesus era apenas um homem que recebera o Espírito de Deus, mas ele era um homem que havia recebido ali no batismo, não o Verbo encarnado, não o Jesus homem. Eles também afirmavam que Jesus não era, portanto, realmente humano. E por que os gnósticos afirmavam isso? A ideia de gnósticos é a ideia de alguém que prioriza o conhecimento, prioriza a parte espiritual, e eles então combatem a questão do corpo. A matéria, o corpo, para eles é má. Se é má, não há possibilidade de um Deus, de uma divindade se tornar em corpo. Portanto, eles não acreditavam que Jesus, o ser divino, de fato havia se encarnado, de fato havia se tornado humano. E o pior, as escrituras nos diz que essa cambada estava no meio da igreja, e eles agora estavam pregando contra Cristo. Observe, por exemplo, o que diz o versículo 19 aí do capítulo 2, olha aí. Ele está dizendo assim, ó: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha que coisa interessante aqui. Ele está dizendo, essa heresia saiu
do meio da igreja. E quando João escreve, ele escreve para combater exatamente essa ideia de que Jesus não, a encarnação de Jesus não era tão importante para a nossa relação com Deus. O que era importante era o conhecimento, o que era importante era o espiritual, mas Jesus, ele não veio em carne. Isso, meus queridos, quebra todo o conceito. Se Jesus não veio em carne, quem é que recebeu a punição? Porque as Escrituras o tempo todo nos afirma que de fato Jesus veio e recebeu na sua carne a punição pelos nossos pecados, para que nos desse um novo relacionamento com Deus. Por isso ele é o caminho para Deus, por isso ele é o caminho para o Pai. E aí o livro de João, ele estabelece pelo menos 3 perspectivas para quebrar esse conceito. Ele diz: Jesus é verdadeiramente o Cristo vindo na carne. Se você observar as Escrituras aqui, João começa falando sobre o verbo de Deus. Ele começa falando que na realidade Jesus não é um Jesus histórico ou um Jesus humano que recebeu um espírito divino. Não, Jesus é o homem Deus, o verbo que estava na eternidade, o Filho de Deus, o próprio Deus. E que sem ele não há relacionamento com Deus. Sem Cristo, preste atenção, sem Cristo não existe conversa com Deus. E João está exatamente estabelecendo esses princípios aqui. A outra coisa que João trata no seu livro é com relação à questão da obediência aos mandamentos de Deus através de Jesus Cristo. Por causa do conceito de que o espírito era bom e a matéria era má, o conhecimento era bom e a matéria era má, as pessoas elas ignoravam o corpo. Então o pecado do corpo era também ignorado. Podiam fazer qualquer coisa. E com isso as pessoas elas também iam contra umas às outras. O amor não era mútuo, pelo contrário, havia uma briga pelo conhecimento para saber quem conhecia mais, quem conhecia menos, quem era mais inteligente, quem não era. E dentro da igreja começou a assolar a toda essa heresia. E finalmente o apóstolo ele conclui dizendo o seguinte: meus amados, lembrem-se que nós somos chamados a obedecer sim o mandamento de Cristo. Uma vez que fomos salvos pela graça, isso não nos exime de cumprir a lei que Deus deu para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Então, quando ele fala disso, ele diz: e uma das coisas que evidencia-se o nosso amor para com Deus é o nosso amor para com os outros. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. E aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque ninguém pode amar um Deus que não vê e odiar o seu irmão a quem vê. Ele começa a contrapor todo esse conceito. E toda essa argumentação, meus queridos, tudo que João está fazendo, combatendo a heresia de que Jesus não era importante, de que a encarnação de Jesus não era importante, de que o Natal não era importante, todo esse conceito emerge-se para dizer uma coisa. E o fato é que Jesus não é apenas um homem qualquer, mas Jesus é o caminho para o Pai. Não existe outro caminho para o Pai a não ser por meio de Cristo Jesus. Não existe outro caminho para Deus a não ser por meio de Cristo Jesus. Isso é algo que precisa ficar estabelecido em nosso coração aqui. Eu e você precisamos entender isso daqui, meus queridos. Se eu e você acharmos que há a possibilidade de nós termos um relacionamento com Deus fora de Cristo, acabou. Aí você fala: não, pastor, claro que isso não é possível. E eu sinto lhe informar, isso é o que mais acontece no meio das nossas igrejas. Pessoas tentando se relacionar com Deus sem Cristo. Você pode fazer isso. Meus amados, quando você tenta se relacionar com Cristo, com o Pai, sem Cristo, você vira fariseu, você vira religioso, mas você não vira cristão. Você vira um cara defendendo uma tradição, mas você não vira alguém disposto a sofrer e abrir mão de tudo por causa de Cristo. Você não entende a missão, você cumpre um programa e um cronograma, você não cumpre sua missão. Você está muito mais focado em ir aos cultos do que o culto ser a sua própria vida. Você está muito mais focado, e quando nós não entendemos que Jesus é o caminho para o Pai, nós mudamos a nossa agenda, enchendo a nossa agenda de programas que nós chamamos de vontade de Deus.
Chamamos de coisas para Deus, quando na realidade nunca foram para a glória de Deus, a não ser para a nossa própria glória e para a nossa própria satisfação. Meus queridos, nós precisamos repensar profundamente o conceito da nossa relação com Deus. Eu disse aqui, a primeira coisa é que Jesus ele curou o nosso pecado, e quando ele cura o nosso pecado, ele nos traz um novo nascimento. E quando você nasce de novo, é tudo de novo. Seus desejos devem mudar, seus conceitos devem mudar, sua agenda deve mudar, seus programas devem mudar. Mas quantas vezes nós simplesmente incorporamos Jesus na vida, incorporamos uma filosofia de uma igreja, tradição da igreja, mas não incorporamos a ideia de que Jesus é o caminho. Não existe outro meio a não ser Cristo Jesus. Por isso, meus amados, eu e você precisamos compreender essa verdade para termos de fato uma relação com Deus. Seu relacionamento com Deus depende não somente, mas é exclusivamente da sua vida com Cristo. Por isso eu quero que você compreenda 3 coisas aqui. A primeira delas é que o nosso Cristo é o caminho para o Pai, porque nele temos esperança para a vida. Nele temos esperança para a vida eterna. Está aí nos versículos 20 a 29 do capítulo 2. Isso aqui é muito importante que você compreenda. Perceba o seguinte, o apóstolo João, ele está contrapondo um conceito de que é possível ir a Deus sem Cristo, e de que Cristo, a encarnação de Cristo, ela não faz sentido algum, e ele está combatendo tudo isso. Quando ele começa a dizer para nós que na realidade Cristo é o caminho para o Pai, que não há outra forma, porque Ele fez isso por nós, ele diz que a partir do momento em que eu compreendo isso, o meu coração se enche de esperança pela verdade de Deus. Quando o evangelho da consciência de quem eu sou e de quem Deus é e o que Cristo fez por mim entra na minha vida, muda toda a perspectiva. E essa esperança, ela é trazida pelo evangelho e agora pela habitação do Espírito Santo em nós. Olha aí os versículos 20 a 26. Ele diz assim, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Meus queridos, aqui o que João está basicamente dizendo é o seguinte: uma vez que vocês foram batizados no Espírito Santo, que vocês converteram-se, vocês fizeram isso porque houve uma pregação do Evangelho, e isso trouxe a vocês o conhecimento da verdade. Vocês agora são cheios do Espírito, vocês possuem o Espírito no coração de vocês, e esse Espírito é que dá a vocês o discernimento. É como se ele dissesse: eu não preciso falar nada. E ele está dizendo, versículo 21, ele está dizendo: olha, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não sabem disso. Eu estou escrevendo exatamente porque vocês sabem disso, porque o Espírito Santo habita no coração de vocês. Então ele começa a dizer para aqueles irmãos: vocês precisam lembrar dessa esperança e saber uma coisa, que essa cambada de pessoas que estão dizendo que Jesus não é importante, que Jesus não é o Cristo, e que estão negando a Cristo, se tornaram contra Cristo. E aí o versículo 22 ele diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E olha o que diz agora o versículo 23: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Preste atenção, meu querido. A não ser que você proclame Cristo como seu Senhor, você nunca terá acesso a Deus Pai. Você nunca terá acesso à esperança da vida eterna. A não ser que você olhe para esse Cristo, que de fato é o Cristo, é aquele que recebeu a punição em nosso lugar. E ele diz mais: uma vez que o Evangelho entrou no coração de vocês, uma vez que o Santo deu a vocês o conhecimento, uma vez que o Espírito de Deus deu a vocês o conhecimento do Evangelho, olha o versículo 24 que ele diz: permaneça em vós o que vocês ouviram desde o princípio.
Por que é importante isso? Porque se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. É como se ele dissesse: o Evangelho não pode sair do coração de vocês. Meus queridos, parece que a pregação do Evangelho hoje é algo novo para os outros, para os ouvidos. Quando nós falamos do Evangelho para a igreja, parece que é algo novo. Não saiam, porque quando você não sai, aí ele vai dizendo isso daqui, há uma esperança no seu coração, e a esperança é esta, verso 25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Meus amados, quando você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, você sabe que Ele é o caminho para Deus. E essa verdade é trazida pela consciência do Evangelho e da habitação do Espírito no seu coração. Por isso jamais desvie do conceito de que só em Cristo Jesus haverá salvação para a nossa história. Olha para essa verdade. Agora, é algo que é trazido ao nosso coração, é que uma vez que nós temos essa esperança, e perceba que no verso 18 até o verso 26, ele usa pelo menos 2 vezes a ideia de que é importante permanecer. Por que João fala sobre permanecer? É porque a heresia, ela está aí no meio da igreja. Quantos de nós não somos pegos pelo conceito de que podemos agradar a Deus com as nossas ações, com as nossas obras, e passamos a tentar cumprir a lei para conquistar os favores de Deus? Jejuamos para o favor de Deus, vimos a igreja para o favor de Deus, lemos a Bíblia para o favor de Deus. A gente não está permanecendo no Evangelho se assim o fazemos. Mas perceba que quando essa esperança da vida eterna, a esperança de que a promessa ela é uma verdade para nós, ela brota em nossa alma, o versículo 27 vai nos dizer que essa esperança nos leva a fazer a vontade de Deus. Só a compreensão do verdadeiro Evangelho nos leva a uma ação prática real. Olha o que diz o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, perceba que aqui, volta lá no versículo 20. A unção trazida do Evangelho, e olha para mim aqui. Compreensão do Evangelho, gente, não é para todo mundo. Muitos que estão aqui nessa noite não entenderam o Evangelho. Entenderam o conceito do Evangelho, mas não entenderam a prática do Evangelho. Não foram ungidos pelo Espírito Santo. Entenderam conceitualmente o que é que Jesus fez, mas isso não desceu para o coração, isso não faz sentido para a vida. Porque perceba o que ele está dizendo aqui. Quando isso desce para o coração, quando vocês permanecem nesta unção vinda do Espírito de Deus, na compreensão do Evangelho, no conhecimento, ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade, e não é falsa. Permanecei nele como também ele vos ensinou. E agora ele diz: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Meus queridos, deixa eu tentar explicar o que ele está dizendo aqui. Perceba que a expressão permanecer, ela está sendo o tempo todo repetida aqui. É porque é muito fácil nós queremos abandonar a verdade do Evangelho. E olha o que você pode estar correndo, o risco que você pode estar correndo. Lembra que na semana passada eu disse, uma vez que Jesus é o novo nascimento, ele muda a nossa confiança. Lembra do que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, pare de confiar em você e confie em mim. Ele muda a nossa confiança. Meus queridos, se você for encontrar com Cristo, se você for encontrar com o Pai confiando em você, você estará perdido e você será envergonhado, porque os seus pecados virão à tona, porque sua vergonha virá à tona, o seu pecado será exposto como você nunca imaginou que tivesse. Você é muito pior do que você imagina que é. Eu sou muito pior do que imagino que sou.
Por isso não adianta ser apresentado diante de Deus com as nossas próprias ações, a não ser permanecendo na verdade do Evangelho e na esperança de que nesse Evangelho nos leva para a vida eterna. E uma vez que eu entendo isso, uma vez que eu não sou que eu entendo que a graça de Deus abundou no meu coração e que eu me apresento diante de Deus, eu passo a ter uma nova atitude. Olha o versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Uma vez que o Evangelho faz sentido para você aqui, ele desce para cá, ele vai para a sua história e para a sua vida. O Evangelho só, de fato, habitou o coração de alguém, se esse alguém demonstra na prática a justiça de Deus. Não há outra forma de você entender a vida eterna a não ser por meio de Cristo Jesus. E uma vez que você entende o que Cristo fez, a esperança do céu, ela brilha no seu coração. O Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus, e agora brota a alegria, porque você tem convicção do céu. Não pelas suas ações, mas, meu querido, isso não é conceitual, isso é prática de vida. Isso é dia a dia. Por isso, lembre-se de que a esperança do Evangelho, a certeza do Evangelho, por meio do Espírito Santo, nos leva a uma esperança da vida eterna. E uma vez que nós permanecemos nessa realidade, no Evangelho, nós também vamos para a prática da justiça de Deus. Essa é a perspectiva que nós precisamos compreender. Jesus, ele nos leva a crer na vida eterna, a almejar a vida eterna, mas isso também muda a nossa relação com Deus aqui embaixo. E como isso tudo vai acontecendo, meus queridos? Agora João passa a ser um pouco mais prático nesse conceito aqui. Se ele está dizendo, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, porque nele nós temos a esperança da vida eterna, essa é a promessa, a vida eterna. Agora ele começa a dizer algumas coisas para nós. Há uma segunda verdade que o texto nos diz aqui. Ele de fato é o caminho para o Pai, porque em segundo lugar, nele somos afastados da prática do pecado. Olha o que o texto quer nos dizer aqui, meus amados. No verso 1 ao verso 10 ele tem essa realidade aqui, é mais ou menos assim, olha. No versículo 18 até o versículo 29, ele tem a realidade de que o Evangelho habitou meu coração, de que o Espírito Santo habita o meu coração, de que eu creio na promessa e que eu permaneço nessa promessa. Só que essa promessa me leva a agir, e agir cumprindo a vontade de Deus. De que forma? Primeira coisa que ele vai dizendo aqui, eu me afasto do pecado. Eu me afasto do pecado. Só que esse afastamento, ele não é mediante as minhas próprias condições. Ele é basicamente por causa do amor de Deus em nosso coração. E quando nós somos agora, pela palavra e pelo Evangelho, afastados da prática do pecado, o que nós fazemos? Nós começamos a buscar a pureza. Crente que não busca pureza, não entendeu o Evangelho. Olha o que diz aí o versículo 1 ao versículo 3. Vede que grande amor nos tem conhecido o Pai, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu acho isso aqui interessante, e se você puder, sublinha isso na sua Bíblia. Ele diz assim, olha, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O amor de Deus, ele é tão profundo, que ele pega bastardos, pessoas que não faziam parte da sua família, traz para a sua família, adota-os e chama-os de filho. Ele nos ama a ponto de nos trazer para a casa dele. Ele nos ama a ponto de nos entronizar diante de seu trono. Ele nos ama a ponto de se relacionar conosco, de ouvir a nossa voz, de ouvir as nossas súplicas, de ouvir as nossas canções tão deturpadas e permeadas pelo pecado, mas por causa do seu amor, ele nos trata e nos chama de filhos. E não qualquer filhos, mas filhinhos, como que íntimo de nós. E agora ele diz, João, ele ratifica essa ideia e diz, e de fato somos filhos de Deus.
Meus queridos, preste atenção nisso aqui. Agora ele vai dizer, uma vez que somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus porque Ele nos resgatou, e quando nós somos filhos, nós parecemos com um Pai, de tal forma que o mundo sequer consegue nos identificar com Ele mesmo. Olha o versículo final, o final do versículo diz: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Olha o que o texto está dizendo para nós aqui, meus queridos. Uma vez que nós temos a esperança da vida eterna, uma vez que eu creio no Evangelho, que eu recebo o Espírito de Deus, e eu creio no Evangelho por causa disso, eu agora passo a ser filho de Deus, e como filho de Deus eu passo a viver a justiça de Deus, versículo 29, e eu faço isso porque o Pai me trouxe para casa, o Pai me trouxe para perto dele, de tal forma que eu me tornarei como Cristo, me tornarei perfeito. Eu ainda não sei o que é isso que o João está dizendo, eu não sei explicar como é que funciona isso, eu não sei explicar para vocês o que é essa perfeição, mas haverá um dia em que nós viveremos esse estado de perfeição. Mas até esse dia chegar, meus queridos, temos que lutar para termos pureza diante de Deus. Para termos pureza diante de Deus. Nós agora em Cristo somos incomodados a nos afastar da prática do pecado. E ele continua argumentando: não só buscamos a vida de pureza, mas nós também compreendemos que é necessário viver a lei de Deus. Agora preste atenção nisso aqui. É necessário viver a lei de Deus pela obra de Cristo e pela ação do Espírito. Eu já disse isso aqui outras vezes. Por que que a lei, ou para que a lei serve de acordo com as Escrituras? A lei, ela não só serve para avultar as nossas ofensas, para dizer que nós temos pecado, mas a lei foi dada antes mesmo da queda. A lei, ela serve para relacionamento com Deus. Havia uma lei no Jardim do Éden, e a lei, ela é agora para que eu e você nos relacionemos com Deus. A lei, portanto, é boa e deve ser cumprida, mesmo depois de Cristo Jesus. Olha o que diz aí o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora perceba como é que nós temos que buscar cumprir a lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Meus queridos, só é possível cumprir a lei especificamente em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós vivemos a lei de Deus. De tal forma que isto fica evidenciado. Olha o versículo 7. Filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Meus amados, só é possível viver a lei de Deus em Cristo Jesus, e nada mais do que Cristo Jesus. Quando Cristo veio, Ele aniquilou o nosso pecado e nos condicionou a lutar contra o pecado. Meus amados, não achem que Deus amolece a sua lei pela sua falta de condição de cumpri-la. Deus não faz isso. É necessário, portanto, que você recorra a Cristo para que você se amolde à lei de Deus. Não tem como nós vivermos a lei de Deus de meia boca. Nós temos que abandonar o pecado, porque se nós vivemos na prática do pecado constantemente, saiba que você ainda não está em Cristo Jesus, e você ainda não tem comunhão com o Pai, e você não é filho de Deus. E aí agora ele continua dizendo: só é possível cumprir a lei por meio da ação do Espírito Santo. Olha lá. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sabe por quê? Porque ele é bom? Porque ele tem condição? Não, pois o que permanece nele é a divina semente.
Ora, se não pode viver pecando, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E aqui está a diferença entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. É que os filhos de Deus têm um espírito no seu coração que os leva a uma nova atitude, que os leva a uma prática diferente, que os leva a entender que eles precisam de nova ação. Em contrapartida, os filhos do diabo não dão conta. Vive constantemente na prática do pecado. Por isso, eu quero dizer, qual é a sua filiação? Você de fato se encontrou com o Pai, ou você ainda não se encontrou com o Pai e você é filho do diabo? Só Jesus é o caminho para isso. E quando você o encontra, você afasta da prática do pecado. Terceira e última coisa que nós temos aqui no texto, e essa eu vou ser um pouco mais rápido. Jesus, ele é o caminho para o Pai, porque nele somos afastados da prática do pecado. Nós temos agora uma nova condição. Só que agora, todo esse conceito, a esperança do céu, a decisão de afastar-se do pecado, nos leva a uma prática de amor. É isso que o texto do verso 10 termina dizendo, olha aí. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e aí ele vai trazer uma questão prática, nem aquele que não ama seu irmão. Terceiro lugar, ele é o caminho para o Pai, porque nele refletimos a prática do amor. Olha o que o texto vai dizendo aqui. Meus queridos, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é que vocês amem os seus irmãos. Ele fala, mas não amem segundo Caim, porque Caim matou seu irmão por inveja. Não façam isso. Suas obras eram más, o que habitava no seu coração era maldade. Olha o versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É claro que vai odiar, meus queridos. O mundo não está aqui para amar crente, não. O mundo não está aqui para respeitar crente, não. Lembre-se, uma vez que você se afasta da prática do pecado, o mundo não te reconhece mais. Esse é o conceito. E aí ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Quando? Quando nós amamos os irmãos. E aquele que não ama, permanece na morte. Se você não ama o seu irmão, você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Olha o versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. A vida eterna não está nele. E aí mais uma vez ele vai explicar como é que nós podemos amar os nossos irmãos. Como é que agora eu posso aplicar o evangelho na minha vida, na vida do meu irmão. Ele diz assim, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E aí como é que você faz agora? Reflete a prática do amor e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí ele vai dar um conceito muito prático. Ele diz, se você tem alguma coisa e vir seu irmão padecer, doe, abençoe, ajude o seu irmão. Ele está dizendo, para de amar só na conversa, para de amar só na língua, para de só cantar aqui que você ama seu irmão. Meu irmão, minha irmã, somos um como? Se o irmão padece você não ajuda. Ele está dizendo, para de falar isso. O amor e o evangelho, ele é prático. Ele tem a ver com aquilo que nós vivemos e aonde nós estamos. E essa é a diferença. E nisso, ele conclui todo o seu pensamento dizendo, e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Sabe por quê? Porque as nossas obras acusam-nos de sermos filhos de Deus. Meus amados, não se engane. Dizer que é crente sem evidência de vida não te torna um cristão. A salvação é pela fé somente, mas a fé ela é operosa. A fé ela te leva à prática, a fé te leva à mudança, a fé te leva a amar o seu irmão, a estar antenado nas coisas com ele. A fé, meus amados, te leva a uma transformação. A fé te leva a abandonar e afastar-se do pecado. Quantas vezes eu e você somos envergonhados diante da comunidade por mantermos um princípio? Nós achamos, meus queridos, que às vezes, porque a sociedade faz, não é pecado fazer.
Vou repetir algumas coisas que eu tenho falado e a maioria de vocês ainda não tem feito. Coisas práticas, socialmente falando. Aqui em Porá ninguém usa cinto de segurança. Você não usa porque ninguém usa. Está pecando contra Deus. Sua prática deve ser conhecida não pelo mundo. O mundo tem que olhar para você e falar: não estou entendendo nada que você está fazendo. Agora, quando você se parece com o mundo, você não entendeu o Evangelho, você ainda não recebeu Cristo. Cristãos que vão para as faculdades, colam nas suas provas. Cristãos que têm a capacidade de pagar um trabalho para outra pessoa fazer. Cristãos que pegam trabalhos de outros, assumindo o seu nome. Comete 2 pecados, um contra Deus e contra a sociedade. Isso é pecado contra Deus, isso é falsidade ideológica, isso dá cadeia. Você está mentindo dizendo que você é o outro. Meus queridos, o Evangelho desce para as coisas mais elementares da sua vida, da sua casa, das suas decisões, das suas escolhas. Cristãos que não têm coragem de dizer para os seus familiares, num dia de culto, seja ele o que for, que eles precisam cultuar porque Jesus nasceu, preferem suas famílias ao invés de estarem junto com o povo de Deus, para celebrar o nome de Deus, porque não querem simplesmente serem considerados estranhos. Meus amados, lembrem-se, o mundo precisa considerar você estranho, o mundo precisa te odiar, o mundo tem que voltar-se contra você, porque suas obras revelam as maldades impostas ao mundo e colocadas pelo mundo. Suas ações são como luz que vão colocando cada pecado em xeque. Mas não, meus queridos, nós nos amoldamos e achamos que somos cristãos. Lembrem-se, se você não entender que Cristo tem a ver com a prática da sua vida, você será envergonhado. Mas se isso acontece, se você entende, você não será envergonhado, como diz o texto que acabamos de ler aqui. E ele conclui dizendo: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, mas que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Só é possível permanecer em Deus, estar com o Pai, uma vez que permanecemos com o Filho. Isso só é possível quando o Espírito Santo habita o nosso coração e a gente tem prática. Evangelho sem prática não é evangelho. Lembrem-se do texto que nós tratamos aqui há um tempo atrás, quando Jesus, eu vou concluir com isso, quando Jesus vira para a multidão e diz assim: vocês não podem ser meus discípulos se apenas fazem parte das multidões. Vocês não podem ser meus discípulos se sua família está acima de mim. Você não pode ser meu discípulo se o seu conforto está acima de mim, se você não negar a si mesmo. Você não pode ser meu discípulo se você não está disposto a assumir os riscos. Ser discípulo de Cristo tem a ver com vida, tem a ver com mudança, tem a ver com transformação. O Evangelho, quando pulsa na sua alma, ele te leva a constranger com seu pecado, a abrir mão de tudo que você tem para cumprir a sua missão, a glória de Deus, e levar outros a Cristo. Esta é a sua missão. Por isso eu quero concluir dizendo a você algumas coisas. Meus queridos, é importantíssimo que você lute por uma vida de santidade diante do Pai. Quais são os seus pecados? Se você é alguém que está tendo relação sexual com sua namorada, está na hora de mudar. Você ainda não entendeu o Evangelho. Como alguns irmãos, que eu não os considero irmãos, só que eu não posso falar isso para eles, né? Senão eles vão ficar chateados. Mas não são irmãos, são membros dessa igreja, mas brincam com o Evangelho, zombam de Cristo, quando esses vão para suas faculdades, para suas noitadas, e acham que estão bem,
Venha aos cultos como se tudo fosse normal, não é. Lute para que você seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Pai. Não verá o Pai. Ser membro de igreja, meu amigo, não te torna membro do céu. A não ser que você corra para Cristo e Cristo te leve a uma vida de piedade e santidade, você não tem parte com Deus. Avalie suas ações, elas devem refletir seu encontro com Cristo. Você é uma pessoa que fica dando chilique o tempo todo quando alguém te ofende. Os irmãos não podem fazer nada que você já se espinha, que você é uma pessoa difícil de lidar. Lembre-se disso. Se suas ações não refletem o amor para com os outros, você ainda não entendeu o amor de Deus por você. O povo mais fácil de relacionamento deveria ser os crentes. Mas é um dos grupos mais difíceis de relacionamento. E eu chego apenas a uma conclusão: que o evangelho ainda não desceu para o coração dos crentes. Por isso eu não os considero como crentes. Porque crentes são aqueles, lembra no finalzinho do texto? Que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e cumpre os seus mandamentos. Saiba que na luta contra o pecado, o Espírito Santo está ao nosso lado. O Espírito Santo te ungiu, Ele te batizou, Ele entrou na sua alma e na sua vida, dando a você total condição de lutar contra o pecado. Se está sendo difícil para você a luta contra o seu pecado, procure ajuda, não sofra sozinho. Deus te deu irmãos e pessoas que podem ser esteio e força para você, mas lute contra o seu pecado para viver uma vida de integridade na presença de Deus. Finalmente, que tudo isso reflita no seu interesse pela vida do seu irmão, que você o ame de verdade. Se você percebe o seu irmão com dificuldades, não fica falando mal dele, como eu preciso também não falar mal. Isso é um problema meu, isso é um problema nosso. Mas ao invés de ficar falando mal, que a gente vá ao encontro e os ajude. Finalmente, tome uma nova posição na sua relação com Deus. Precisa mudar. O Natal só faz sentido por causa da cruz, porque o menino humano e também divino, 100% homem, 100% Deus, veio e recebeu toda a ira de Deus em nosso lugar. E como você viu na semana passada, todo aquele que olhar para o Cristo que foi levantado no madeiro tem a vida eterna, tem a certeza dessa vida. Mas olhar só por olhar não faz sentido. O Espírito Santo tem que cravar essa verdade em você. Como Paulo diz, o Espírito da vida dá para a vida, se é que habita em vós o Espírito de Deus. Minha pergunta para você é essa: será que de fato o Espírito de Deus habita em você? Meus queridos, isso é evidenciado com sua ação. Com a sua ação. Eu queria orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua graça e amor e paz. Não há nada, Pai amado, que podemos fazer a não ser olhar para a tua cruz e para o que o Senhor fez por nós. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, lava-nos, para que nós sejamos cada vez mais alvos como a neve, limpos, ó Pai amados, brancos como alguém que foi lavado pelo Senhor. Nos ensine a crer no Teu Evangelho, mais do que isso, a viver o Teu Evangelho. Leva-nos para perto de Ti, modela as nossas ações no Senhor. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém.